Vídeo rápido e hoje nós damos sequência naquela série da carteira de dividendos perfeita, uma carteira que seja capaz de entregar muito mais, de fazer com que o dinheiro renda acima da média e a gente chegar ao penúltimo vídeo. Se você não viu os primeiros, dê uma olhada neles, porque lá está toda a nossa base, o estudo, a pesquisa e o principal, um longo levantamento com cruzamento de dados históricos somente das melhores pagadoras de dividendos da bolsa, sem muita enrolação, porque nós ainda temos mais de 30 ações para estudar. Então hoje a gente tem que fazer pelo menos 16 delas, mas com esse processo e esse método fica muito mais fácil analisar qualquer tipo de ativo. Na primeira etapa, a gente vai olhar exclusivamente para dividendos, então a gente vai ver o dividend yield histórico de cada uma delas. Na sequência, a gente olha para o payout e finaliza olhando para a frequência de pagamentos. Acabou essa análise só dos dividendos, a gente parte para uma análise fundamentalista básica, um fluxo 4D, que é a metodologia minha, e de maneira muito fácil e prática, através da DRE, do desempenho medido pelo ROI, da dívida e dos dividendos, que a gente já vai estar olhando aqui também. Logo na primeira etapa, a gente consegue excluir ou filtrar somente boas empresas e deixar de lado aquelas que têm histórico de prejuízo, aquelas que não são eficientes e rentáveis, e também aquelas empresas extremamente endividadas. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando hoje por Transmissão Paulista e lembrando que a gente tem a categoria principal de empresas raras que atendem a todos os critérios. Depois nós temos Dividendo 1, que é uma categoria abaixo. Eu excluí a categoria de número 2, que foi usada no ano passado. E para finalizar, a gente tem todas as empresas backups, que também são boas pagadoras, mas atendem no máximo dois quesitos de toda a nossa análise. Começando então pela Isa Energia, a antiga Transmissão Paulista. Olhando só para a remuneração da empresa, no comentário rápido, esse dividend yield atual ele tá baixo porque ela tá parcelando o pagamento desse último dividendo. Ao invés dela pagar só uma vez, ela dividiu esses pagamentos janeiro, fevereiro e março. Então só a partir de março é que esse dividendo ele vai voltar aqui para casa dos 9 até 10%. É o que esse pagamento dela tem capacidade. Quando a gente olha para o histórico de pagamento de Transmissão Paulista, ela tem um ótimo histórico, mais de 7% de remuneração. Poucas empresas conseguem atingir isso. Ela também tem uma boa frequência de pagamentos, um pouco imprevisível, como em 2023, por exemplo, que ela só pagou uma vez, mas ela paga geralmente de 2 até 4 vezes por ano. Olhando o payout da empresa nos últimos 10 anos, ela tem uma média de 52%, então algo muito saudável. Ela paga bastante dividendo e ainda sobra bastante dinheiro para investir em novos projetos. Na análise fundamentalista básica, olhando para a DRE dela no maior histórico possível, ela é uma empresa que nunca deu nenhum prejuízo, a receita no longo prazo cresce, ela é uma empresa muito rentável, um ROI médio histórico na casa de 17%. Acima dela, a gente vai ter só a Taesa. A Taesa, operacionalmente, ela tem um nível de excelência, só que na questão da dívida, a situação de Transmissão Paulista, ela é muito mais confortável, uma relação de dívida líquida versus EBITDA de só 1,86 vezes. Então ela atende em todos os quesitos. Quando a gente faz análise fundamentalista, ela é eficiente, nunca deu prejuízo e tem uma dívida controlada. Quando a gente olha para os dividendos, ela tem uma remuneração histórica acima de 7%, com payout saudável, junto a uma frequência de pagamento muito boa. Então ela viria aqui na mesma situação da Taesa. Qual que é a diferença dela com a Taesa? Olhando exclusivamente para dividendos, apesar delas estarem na mesma classe, a Taesa ela tem um histórico melhor, então ela estaria um degrauzinho acima de Transmissão Paulista quando a gente fala somente de remuneração. Daqui para frente a gente vai falar de 4 empresas do setor de seguros. A gente começa com a Porto Seguro, que não é uma boa pagadora de dividendos, ela talvez seja a seguradora com maior qualidade, um dos melhores retornos, mas vale lembrar que nosso objetivo aqui é voltado para dividendo e remuneração para o sócio. Quando a gente pega o histórico dela, ele fica na casa de 5%. Isso daqui por si só já vai colocar ela como um possível backup, porque ela tem uma dívida líquida negativa, é uma empresa de caixa líquido, ela tem mais disponibilidade do que ela tem de dívida, é extremamente eficiente, e se a gente for na DRE dela, no maior histórico possível, ela também nunca deu nenhum prejuízo. A Porto Seguro, ela é só alegria para quem é sócio, mas vamos falar exclusivamente de dividendos. É muito
fácil enxergar ela como um possível backup, principalmente olhando para o yield on cost lá na frente. A próxima da lista é a Caixa Seguridade, e aqui a gente muda o cenário praticamente em 100%. Ela é uma excelente pagadora de dividendos. Quando a gente olha a remuneração, é acima de 7%, ela já está naquele hall de melhores pagadores da Bolsa de Valores. Ela tem uma frequência muito boa, só que a tendência é de que isso melhore mais ainda com esse pagamento de janeiro. Tudo caminha para que ela pague dividendos trimestrais em 2025. E quando a gente faz uma análise fundamentalista básica, a DRE dela nos últimos 5 anos, ela só cresce, a empresa só traz lucro, é extremamente rentável, tem um ROI muito alto e tem uma relação de dívida também bastante saudável e controlada. Como no ano passado ela entrou em Div 1, por ser uma empresa mais nova de mercado, esse ano nada mais justo do que colocar ela na primeira categoria de pagamentos. Depois a gente tem BB Seguridade, que no ano passado também ficou na segunda categoria, só que como nesse ano a gente está um pouco mais flexível, tanto em empresas cíclicas como na questão de frequência de pagamento, sabendo que ela tem essa remuneração histórica muito boa, isso daqui na realidade ele fica próximo a 7%, o dividendo do ano passado ele ficou acima desse 7%, o dividend yield atual ele também está bem acima disso, sem contar a remuneração dos próximos 12, 18 meses, que a tendência é de que ela supere 2 dígitos no caso da BB Seguridade. Então, olhando para o dividendo, aquilo que ela já pagou, a frequência de pagamentos, que é uma frequência ok, ela paga só 2 vezes ao ano, mas quando a gente olha o contexto da carteira toda, todos os outros meses, ele vai ter empresas suprindo todas essas necessidades. Então, num exemplo, ela não paga em junho, novembro e dezembro, mas o Banco do Brasil, ele paga em junho, novembro e dezembro. Então, a gente não pode se desfazer de uma ótima pagadora de dividendos, uma empresa que sempre distribuiu bastante. Ela tem isso no DNA, tanto ela como Caixa Seguridade são empresas que distribuem muito, mas não em um nível perigoso para prejudicar todos os números da empresa, que também são muito bons. Ela é uma empresa extremamente rentável, com ROI muito alto. Quando a gente olha a DRE dela nos últimos 10 anos, ela nunca trouxe nenhum prejuízo no longo prazo. O lucro da empresa ele não para de crescer. Então, assim como Caixa Seguridade, a gente vai ter BBSE esse ano pulando para a primeira categoria dos dividendos. Depois a gente tem a UIS, mais uma empresa do setor de seguros, mas num comentário rápido, ela não é uma empresa de seguros, ela comercializa seguros de outras empresas. Um exemplo claro é o que ela acabou de fazer com o Banco Inter, principal contrato, ela pagou um valor muito alto para ter direito exclusivo de comercializar e vender todo o produto de seguro que o Banco Inter tem. Então é assim que a UIS trabalha, ela não é uma seguradora, mas também tem um bom histórico de pagamentos. O único ponto negativo fica por conta dos últimos 2 anos, a remuneração dela caiu bastante. Não dá para saber como a empresa vai reagir daqui para frente, se ela vai continuar sendo aquela boa pagadora de dividendos que um dia ela já foi, principalmente antes dela perder o contrato dela com a Caixa, só que quando a gente olha no histórico, ela tem uma remuneração muito boa, então fica a critério de cada um. Se acredita que ela vai remunerar igual no passado, faz sentido dar uma boa nota nessa primeira etapa, mas se desconfia, se não acredita que ela vai voltar a entregar tudo isso, deixa a parte de dividendos do lado, olha para o restante. É uma empresa sem dívida, é uma empresa também que, apesar de toda essa dificuldade, nunca trouxe nenhum prejuízo, e a frequência de pagamentos dela também é muito boa. Um comentário rápido: todas essas empresas que eu coloco elas como backup, elas não estão aqui porque elas são empresas ruins ou porque elas são más pagadoras de dividendos, elas só não atendem todos os critérios quando a gente analisa eles, porque se a gente olhar para o Itaú, para Porto Seguro, para a UIS, são ótimas empresas, são boas pagadoras, e não faz muito sentido descartar, faz muito mais sentido deixar elas ali no banco de reserva como backup para uma futura diversificação, para trazer uma empresa que só vai ajudar naquele fluxo de renda passiva. A próxima que a gente tem é a Sanepar, uma empresa muito polêmica quando a gente fala da questão de remuneração. O histórico de dividendos dela ele é excelente, ele fica acima de 6%, só que ela sempre gera muito debate por conta daquela questão dela pagar somente uma vez ao ano e ainda demorar para realizar esse pagamento. No comentário rápido, eu não vou me alongar nesse vídeo, não é a intenção, e eu tive que fazer um vídeo exclusivo explicando o quão boa ela é. Quando a gente fala de dividendos, ela é a única empresa de toda a Bolsa de Valores que cresce a remuneração dela, tá vendo? Dividendos, isso daqui não é a DRE, não é receita, ela cresce a remuneração de maneira constante e previsível, mas esse é só um item, a gente tem que analisar todos os números. Então ela tem um bom histórico de remuneração, tem um payout muito saudável para ela atingir aquele 7% de média histórica. Ela é uma empresa que paga somente 38%, então ela seria também uma séria candidata a entrar na carteira de Philip Fisher. Mas já quando a gente olha para a questão da frequência de pagamentos, aí é um ponto muito negativo da empresa, e como a maioria das pessoas não gosta desse tipo de empresa, então a gente vai tirar uma nota dela e colocar ela como dividendo 1. Ela tem uma situação muito difícil de
de atender gregos e troianos. Para resolver isso, era só a empresa mudar a política dela de 1 para 2 ou 3 vezes ao ano. Eu tenho certeza que o fluxo de CPF nela iria aumentar de maneira considerável. Depois a gente tem a Copasa, uma outra empresa do mesmo setor, com dividend yield atual muito alto. Só que quando a gente olha para o histórico, e por isso é importante olhar para o histórico de toda a empresa, ele não é tão alto assim. Na realidade, antes de 2020, a remuneração média da Copasa, quem é investidor mais antigo lembra, ela ficava na casa de 4 a só 5%. Depois ela começou a pagar muito extraordinário e, inclusive, essa remuneração atual, ela é baseada em pagamento extraordinário. Então, cuidado em não precificar isso lá na frente, acreditando que ela vai entregar 9, 10, 12%, porque ela não vai, pelo menos não de maneira recorrente. Então, a gente tem um dividendo histórico aceitável, uma frequência de pagamentos muito boa. Quando a gente olha o payout, ele fica acima do da Sanepar, mas ainda muito saudável, 60%. Sobra mais de 40% de tudo aquilo que ela lucrou para ela colocar na operação ou tocar novos projetos. E na análise fundamentalista, pega a DRE da empresa no maior histórico possível. Ela teve um ano aqui que ela deu prejuízo, então a gente já tem a primeira diferença com a Sanepar. Tem uma relação de dívida muito boa e também é uma empresa muito eficiente, apesar desses 10% também ficarem abaixo do da Sanepar. A gente vai ter um critério pessoal de novo. Quem considera, gosta, é sócio e tem uma visão de que ela consiga pagar 12% todo ano pelo resto da vida dela, aí a Copasa, sem dúvida nenhuma, ela entra para a primeira categoria. Como eu não acredito que ela vá fazer isso que ela vem fazendo nos últimos 3 anos, eu vou deixar ela aqui na mesma categoria da Sanepar, porque além de tudo, a gente tem um setor de atuação igual a empresas bastante parecidas quando a gente compara uma com a outra. O próximo da lista é o setor de telecomunicações, historicamente, também é um setor muito bom quando a gente fala de dividendos, só que no passado recente, a Vivo Telefônica, ela não vem pagando grandes dividendos, tá vendo? 3, 4 e 3. Só que quando a gente olha no histórico, ele é de quase 7%. Na realidade, antes desses 3 anos, o histórico da Vivo, ele ficava acima de 7%. Quando a gente fala de uma carteira de dividendos que distribui muito, por vezes, acima daquilo que ela lucra, e também é uma empresa que quando a gente olha para o futuro, daí a gente tem vídeo dedicado no caso dela, a gente fala de perda de market share. Se perde market share, vai atacar na margem. Se ataca na margem, rentabilidade no longo prazo vai cair. Tá vendo que o ROI dela cai ano após ano? É porque ela tá mexendo na margem para não perder clientela. Então ela tem um bom dividend yield histórico, tem uma dívida muito equilibrada e paga muito para quem é sócio, só que ela é uma empresa que também tem um ou outro pontos de atenção quando a gente fala da análise fundamentalista. Se a gente se voltar só para a remuneração da empresa, ela tem que entrar aqui para Div 1 ou para a categoria de backup, vai ficar muito a critério de cada um, mas eu, dentro dos meus critérios, eu vou deixar ela aqui na segunda categoria, até porque no comentário rápido, a maioria desses problemas dela é muito fácil resolver. Tudo isso depende de preço. Se aproveitar de uma crise, um momento de dificuldade, a Vivo ela é compra, porque a gente fala de setor de telefonia, todo mundo precisa, é algo perene, então a depender do preço, a Vivo é uma boa pagadora de dividendos, a depender do preço muito caro, ela se torna uma péssima pagadora de dividendos. Na sequência a gente tem a TIM, que nunca teve um histórico tão bom, só que o momento atual dela é de uma boa distribuição. Tá vendo que o histórico dela é bem fraco, é bem baixo? Então isso daqui já tira a TIM da jogada, porque a gente tem que adotar a mesma linha de pensamento e os critérios que a gente vem usando até agora. Ela paga muito bem e a tendência é que ela pague bem até 2026, só que historicamente ela nunca foi uma boa pagadora. Ela tem uma boa frequência, ela tem um bom payout, ela tem um bom histórico de lucros, também com dificuldade de crescimento, mesma coisa da Vivo, tá vendo? Só que por conta desse histórico de pagamentos dela, a gente tem duas opções. Para quem acredita que ela vá manter esse pagamento dela daqui para frente, seria no máximo backup, ou para aqueles mais pragmáticos com uma remuneração de 4%, deleta ela de toda essa lista. Eu vou manter para deixar a critério de cada um de vocês. Depois a gente tem a B3SA, que é a operadora da nossa bolsa. Ela também nunca teve um histórico de remuneração muito alta, só que descartando isso, todos os outros pontos dela são extremamente positivos. Ela tem uma ótima frequência de pagamento, chega a pagar de 4 até 5 vezes por ano. Quando a gente olha a DRE dela, ela nunca trouxe nenhum prejuízo, olha a receita como só cresce no longo prazo, e é uma empresa extremamente rentável. Além de ser rentável, ela tem uma margem líquida, aquela margem final, acima de 40%, que é algo excepcional. Só que tem um baixo histórico, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com a TIM. Ela vai entrar como backup também, que eu esqueci de comentar, mas ela tem um detalhe muito importante. Ela é uma das poucas empresas que nunca deixaram o sócio na mão. Com crise ou sem crise, pouco ou muito dividendo, ela sempre pagou para quem é sócio, e isso é algo muito importante quando a gente fala de uma carteira de dividendos. Depois a gente vem para a CSU, uma empresa muito pouco comentada, a gente acabou de estudar ela lá na nossa área da comunidade, tem um dividend
dividend yield muito aceitável. Aqui a gente fala de uma small cap, tá vendo? O valor de mercado de 600 milhões de reais. A gente pode considerar ela como uma micro cap na realidade, nem como uma small cap ela entraria. Ela tem uma remuneração histórica de 5%, só que o momento atual dela, ele é bastante positivo. O payout dela também é muito saudável, ela tem condição de subir esse pagamento, daí elevaria também o dividend yield dela, e ela também tem uma boa frequência de pagamentos. No ano passado, ela pagou 4 vezes e no ano retrasado, a empresa pagou 6 vezes. Praticamente, mês sim, mês não, teve dividendo na conta. Ela nunca deu nenhum prejuízo, ela é caixa líquido, tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida e também é uma empresa muito rentável. Só que ela tem um dividend yield historicamente mais baixo do que aceitável. Quando a gente faz análise fundamentalista, ela é uma ótima empresa, tem uma boa frequência e um payout muito saudável. Dá para ficar a critério então de cada um na segunda categoria ou como backup, mas eu vou colocar ela como backup, até porque apesar desses bons números, aqui a gente fala de uma microcap, com isso ela se torna muito mais arriscada. Depois a gente vai entrar no setor de commodities cíclicas e já vai começar logo de cara com a Vale, que tem um dividend yield muito bom hoje, na casa de 10%, só que historicamente ele vai ficar abaixo disso, apesar dele ser muito bom, tá próximo a 7% e ficar acima da maioria das ações, ele é muito oscilante, tá vendo? Aqui a gente realmente tem um comportamento de uma empresa cíclica, sem contar períodos de lacuna que ela não distribui ou praticamente não distribui nada para quem é sócio. Depois a gente tem uma boa frequência, ela paga de 2 a 3 vezes ao ano, com um payout muito aceitável. A média histórica dela é de 50% e dá para ver aqui de novo, tá vendo? Toda a oscilação da empresa. Em um momento ele fica negativo, em outro momento ele volta lá para cima de novo. E foi essa falta de previsibilidade, essas lacunas de não pagamento que tiraram ela e outras empresas do ano passado, principalmente porque a gente vai ver a Bradespar, ela é a próxima da lista, e vocês vão ver que a holding, ela não tem esse problema que a Vale tem. Só que esse ano a gente está um pouco mais flexível e vai ficar mesmo a critério de cada um ter ou não ter uma empresa cíclica na carteira. Quando a gente olha para análise fundamentalista, ela é uma empresa muito rentável, ela tem uma relação de dívida também muito controlada, e apesar de ter esses 2 períodos de prejuízo, vale lembrar que a gente está falando de uma empresa cíclica. O importante é que no longo prazo, tanto a receita quanto os lucros, eles não param de crescer. Então a Vale, a gente não vai excluir. Esse ano eu vou deixar ela como backup, e num comentário rápido, eu sei que muita gente deixaria ela como Div 1, só que eu não vou deixar, porque a próxima da lista é a Bradespar, e a Bradespar, quando a gente fala de dividendos, ela é uma empresa melhor do que a Vale, e como esse é o nosso objetivo final, aqui é remuneração, não é comparar qual empresa é melhor do que a outra, a gente já vai descobrir que se uma das duas deve estar na primeira categoria, essa empresa é a Bradespar. Quando a gente olha o dividendo histórico dela, ele fica acima dos 10%, ela é uma das únicas empresas que conseguem isso de maneira recorrente, com pagamento histórico ficando acima de 2 dígitos. Depois a gente ainda tem uma boa frequência de pagamentos, ela paga 2 vezes ao ano, e um payout também muito equilibrado e saudável. Quando a gente olha a análise fundamentalista dela, no longo prazo, ela também teve 2 períodos de prejuízo, ela é uma empresa que depende muito da Vale, só que diferentemente da Vale, ela é uma empresa que pode distribuir muito mais, ela tem menos custos e ela pode guardar mais, ela pode reter mais caixa para naqueles anos em que ela tiver prejuízo, mesmo assim continuar pagando sócio. Se a gente agrupar aqui de maneira anual, olha o histórico dela, ele oscila, aqui a gente fala de uma empresa de comportamento cíclico, mas olha só, ela não falha em nenhum ano, de 2007 para cá, mesmo com todas as crises, 2008, 2016 e 2020, ela não deixou de pagar em nenhum ano. Pode ser uma remuneração baixa, mas a Bradespar ela paga ao sócio, então ela adere a todos os quesitos, sem contar ainda aquela remuneração excepcional acima de 10%. Depois a gente vem para a Petrobras, que também é uma boa pagadora de dividendos. O dividend yield atual ele é de 21%, mas vamos olhar um pouco para o histórico de pagamento da empresa. Se a gente desconsiderar esse super ciclo que a gente teve de 2021 para cá, ela é uma empresa que na média histórica ficava na casa de somente 5%. Isso só quem é investidor mais antigo vai lembrar. Além de tudo isso, ela é uma empresa que sempre teve muitas lacunas. Ela sempre deixou muito sócio na mão. No comentário rápido, eu sou sócio da empresa, tá, pessoal? Então essa crítica, da mesma maneira que eu criticava a dívida da Taesa ou a operação do Bradesco, eu sou sócio de todas essas empresas, mas eu tenho que trazer toda essa informação e esse histórico para vocês. Então ela deixa o sócio na mão, tem muitas lacunas, e antes desse super ciclo que a gente teve de commodity, ela não era uma boa pagadora de dividendos, mas vamos olhar agora o período todo. Ela tem uma média histórica de 15%, e aí vai ficar a critério de cada investidor. Se ele acredita que a gente não vai ter uma recessão, que o petróleo ele nunca mais vai cair e que ela vai continuar pagando 15%
15% de maneira recorrente, aí ela já se aproxima dessa primeira categoria, só que ainda assim ela não entra na primeira categoria, ela tem um histórico de lacunas e esse daqui, ele é o pior cenário que todo sócio pode ter quando ele busca uma empresa e uma carteira de dividendos. Você pode me perguntar o porquê disso, é porque lacunas, elas impedem os juros compostos de trabalhar, elas impedem o efeito bola de neve na carteira e no patrimônio de quem é sócio. E como eu estou falando de uma carteira de dividendos, deixando de lado a excelência da empresa, o fato dela ser a maior empresa do país, uma das maiores do mundo e motivo até de orgulho pra gente, ela tem que entrar aqui como backup porque é inaceitável buscar uma carteira de dividendos e saber que a empresa que você quer se tornar sócio, ela pode ficar até 3 anos sem pagar nenhum dividendo no próximo ciclo de baixa e é aí que vai pegar muita gente de surpresa. Nos últimos anos, é difícil jogar contra a empresa e quem torce contra ela tá se dando muito mal. Só que ao mesmo tempo, a gente tem muita gente que não conhece esse tipo de ciclo, não viveu períodos de recessão e de baixa no petróleo, na commodity dela. Então só cuidado para não ser um desses, de acreditar que as altas elas são infinitas e que elas vão até o além. Depois a gente vem para a Klabin, que ao contrário do que muita gente acreditou, ela nunca foi uma boa pagadora de dividendos, é difícil até mesmo entender o porquê muita gente acreditou nisso, é só olhar para o histórico dela que vai ver que ela pagou uma média de só 3% para quem é sócio. A gente poderia levar em conta que ela sempre pagou um investidor, que ela é uma empresa muito madura, que tem 100 anos de existência e que se trabalhar da maneira correta com ela, se aproveitando dessas quedas, dá para trabalhar o dividend yield on cost lá na frente, faz todo sentido e inclusive isso faz parte da estratégia, a gente já estudou isso lá na nossa área da comunidade, mas aqui a gente está olhando agora e essa mesma linha de raciocínio a gente já aplicou para outras empresas. No caso dela, como o dividend yield histórico ele é muito pior, ele é de só 3%, eu vou inclusive desconsiderar ela da nossa análise. A próxima da lista é a Vibra Energia com uma remuneração atual muito boa e se a gente olha para o histórico, pouquíssimas pessoas falam dela, só que ela também tem um histórico muito bom, ela pagou numa média de 7% até hoje para quem é sócio da empresa. Se a gente olha para a frequência, ela também tem uma boa frequência de pagamentos, ela chega a pagar de 4 até 5 vezes ao ano e para atingir esse 7%, um payout muito saudável e equilibrado na casa de 50%. Quando a gente olha a análise fundamentalista, a DRE da empresa ela cresce em receita no longo prazo, só que aqui a gente já vê um dos problemas, o lucro não acompanha tanto e por ser um lucro baixo, a gente vai perceber também uma margem muito baixa, a margem líquida é de só 2%, isso se aproxima até mesmo do setor de varejo. A relação de dívida, ela está bastante controlada, mas alguns comentários rápidos e muito importantes sobre ela. Esse PL dela de só 2 vezes o lucro, toma cuidado porque a gente tem não recorrente aqui e principalmente olhando para o lucro futuro da empresa, ela tem um grande marco a partir de 2030. Hoje a Vibra, ela ainda usa a marca Petrobras, só que esse contrato ele não vai ser renovado. A Petrobras já falou que não tem intenção, então ela sempre tem um porém o outro, tem uma questão fiscal também impactando e jogando a cotação para baixo. Cuidado para não olhar só para o agora ou não olhar só para o passado também. Ela é uma empresa que teria de tudo para a gente colocar ela até mesmo aqui na primeira categoria, só que eu vou deixar ela como Div 1, backup na última categoria, com certeza ela não tem lugar, o mais justo para ela vai ser aqui no Div 1 no intermediário. E a última ação que a gente vai analisar hoje é a Irani, Rani 3, com dividendo atual acima de 7% e olhando para o histórico, o investidor vai perceber que ela também é uma ótima pagadora de dividendos, uma média acima de 8%, mas aqui a gente também tem alguns cuidados no caso dela, como ela tem um comportamento cíclico, mesmo não estando ligada diretamente à celulose, num comentário rápido, cuidado com essas frases que espalham por aí, que grava igual chiclete na cabeça do investidor, que a Irani é perene porque o produto dela não é a celulose. Cuidado porque ela está no setor, e o setor ele sempre puxa as empresas. É só a celulose viver um momento de crise e recessão e desabar que a Irani também vai ser puxada, independente se ela trabalha com celulose ou não. Se ela está no setor, a tendência é seguir as quedas do setor. Além disso, ela é uma empresa que também tem lacunas de pagamento, e a gente vai ter algo muito parecido com o caso da Petrobras num critério muito pessoal. Tem gente que depois daquele re-IPO dela, que ela lançou milhares de ações no mercado, acredita que ela tem condições de pagar 7, 8% de maneira constante e previsível, como ela vem fazendo nos últimos 4 anos. Eu não sou desse time, eu sou de um time muito mais cauteloso, apesar de eu gostar bastante da empresa, dela fazer parte da carteira do canal, eu vou deixar ela como backup, porque assim a gente também monta um segundo time, um time de muita competência para diversificar e aumentar a posição lá na frente. A Irani eu não dei sequência, porque só aquelas lacunas de pagamento elas já justificam ela está como um backup, porque o mais importante ela vai ter, ela cresce em receita em
lucro no longo prazo, tem 2 períodos de prejuízo da mesma maneira que a Petrobras teve, porque ela é uma empresa de comportamento cíclico, mas é uma empresa rentável, os lucros crescem em um ritmo muito bom, aqui a gente fala de uma small cap, então na análise fundamentalista ela vai passar no dividend yield histórico, ela também vai passar, mas ela tem alguns pontos falhos de atenção que vão tirar ponto dela, a gente está falando de uma carteira voltada para dividendos. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente viu mais 16, quase 17 empresas e vão ficar faltando as últimas 15 empresas para estudar no próximo vídeo. Deixa no comentário se gostou ou não das empresas que a gente estudou, dos critérios que a gente usou, principalmente nesse vídeo. A gente falou bastante de empresa cíclica, é difícil realmente que uma empresa cíclica, ela tendo os fundamentos principais quando a gente fala de uma carteira de remuneração ou uma carteira previdenciária, que eu não gosto desse nome, mas se tornou algo muito comum, principalmente por conta do Barsi. Num comentário rápido, notem também o porquê que o Barsi nunca gostou muito de empresa cíclica. É difícil delas atenderem a todos os critérios, e quando a gente fala de uma carteira remunerada, previsibilidade e constância, eles são mais importantes do que ficar sem pagar e de repente pagar um dividendo de 15, 20, 30%. Deixa no comentário o que você achou. No próximo vídeo a gente fecha a carteira e eu tenho certeza que nesse ano, com essas empresas cíclicas, a gente vai ter uma carteira muito mais robusta e que vai gerar um dividendo e uma renda passiva maiores do que qualquer carteira que a gente tem aí no mercado. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, principalmente porque a gente começa agora uma nova temporada de balanço. Se está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar alguns benefícios, preenche pelo celular mesmo, leva menos de 1 minuto e o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!